Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Bem-vindos a mais um webinar do Embarcados, aqui ao vivo hoje. Aqui, de novo, reunidos para falar sobre eletrônica dessa vez. Dessa vez, nosso convidado é o José Domingos Adriano, CTO da Exto Tecnologia, tá? Esse webinar que tem o patrocínio da Mouser Electronics. Eu estou esperando o pessoal entrar aqui. Olá, pessoal, boa noite. Falem de onde vocês estão falando. Tem gente de todo o Brasil aqui e até mesmo de outros países, com certeza. Tudo bom? Deixa eu abrir minha câmera aqui só para falar boa noite. Boa noite. Meu nome é Thiago Lima, estou falando aqui de Campinas, São Paulo. E vamos lá para o começo. Eu gostaria de convidar vocês a irem no site do Embarcados, na parte de webinars, e verificarem quantos webinars nós temos gravados lá. Nós temos mais de 100 webinars gravados já, tá? Sempre trazendo assuntos sobre IoT. Todo mês a gente roda esse webinar com patrocínio da Mouser Electronics. A gente gostaria de agradecer muito a oportunidade, tá? E essa liberdade que a Mouser dá de trazer assuntos relacionados à eletrônica, IoT, placas eletrônicas e todas as outras tecnologias relacionadas com a nossa área, tá? Gostaria de agradecer demais a todo mundo. Olha só, tem gente de João Pessoa, Goiânia, São Paulo, Farroupilha, Joinville, Rio das Neves, Minas Gerais, tem José Martins, do Rio de Janeiro, São Paulo, capital. É isso aí, pessoal. Então vamos lá. Eu vou passar aqui e vou chamar o José Domingos para se apresentar. O José Domingos, que é fundador e CTO da Exto, tá? Lá de Santa Rita, Sapucaí. Ele é técnico em eletrônica, engenheiro de telecomunicações do Inatel, tá? Ele é técnico do ET, especialista em gestão de projetos, e MBA em automação pela Poli da USP e mestrando no Inatel, tá? O José Adriano, ele manja muito de eletrônica, ele manja muito de ensino de eletrônica, é uma satisfação muito grande tê-lo aqui hoje. Hoje o objetivo do webinar é falar um pouco sobre o ensino de eletrônica por outro ângulo, né? Questionando as práticas e temas comumente adotadas no ensino. Uma reflexão sobre as mudanças tecnológicas e metodológicas na nossa área de conhecimento, nesta área de conhecimento, e como estas ou não foram absorvidas pelos currículos atuais dos cursos de engenharia e cursos técnicos. O Zé Adriano já tem bastante experiência com o ensino, ele vai falar um pouco para vocês. Deixa eu chamar ele para a sala. O Zé, vem para a sala. Olá, boa noite. Aparecendo aqui. Fala um oi para você. Boa noite aí a todos. Boa noite, Thiago. Boa apresentação. Tá ok. Obrigado. Agora comigo? Ok. Maravilha. Eu vou cortar meu vídeo aqui, porque eu acho que os slides vão estar mais apresentáveis do que a minha cara. E vamos lá. Bom, antes de mais nada, agradecer aí o convite do Embarcados e do Thiago em particular aí para estar discutindo esse assunto com vocês. Eu acho que é um assunto bastante interessante, assim, como a função da empresa aqui tem muito a ver com ficar monitorando as tecnologias e entender como é que isso se encaixa na educação, e também por formação desde sempre, eu sempre mexi com eletrônico e com embarcados, sistemas embarcados, né, com microcontrolador. Então, acho que essa é uma discussão interessante e é um tema que me aflige um pouquinho. Vou explicar isso ao longo da apresentação, tá? Fazer uma rápida apresentaçãozinha aqui da nossa empresa, até para contextualizar. A Exto Tecnologia é uma empresa que já existe há 18 anos, é uma empresa que é focada em equipamentos, em soluções para educação, seja de nível técnico, seja de engenharia, né? Então, a gente atua no Brasil todo, a gente também exporta para alguns países da América Latina, principalmente, e já há 18 anos aí, quase esse tempo todo, não o tempo todo, mas quase esse tempo todo, a gente esteve focado no ensino, né, e a nossa praia é o laboratório, né? Então a gente está muito preocupado com a formação prática, com a educação prática, e por outro lado, por ser uma empresa que faz muito desenvolvimento, né, a gente tem uma engenharia aí forte no DNA, a gente é bastante preocupado com o nível de atualização, porque o contato com fornecedores, com fabricantes, né, com as tecnologias que estão surgindo, de um lado o contato com
o que está sendo ensinado do outro, aí sempre é uma tensão. Isso eu acho que tende a aumentar, que é o tema aqui da nossa conversa, né? Então, a gente está aqui em Santa Rita do Sapucaí, não poderia deixar de falar aqui da nossa querida cidade. É uma cidade conhecida aí como o Vale da Eletrônica brasileiro, tá? A gente tem essa pretensão, mas o fato é que nós temos mais de 50 empresas ligadas aí à área de eletroeletrônica e áreas afins e prestadores de serviço para essas áreas, né? Então, também é um local aqui que a gente tem uma oportunidade muito legal de discutir com muita gente assuntos ligados à tecnologia, e especialmente aí dentro do contexto de eletrônica, telecom, IoT, né? E só para fechar aqui, falando da Exto, né, ela tem uma linha aí que vai desde equipamentos voltados para eletrônica, microcontroladores, depois telecomunicações também, e vai para outras áreas, né, como automação elétrica, automação residencial, né, energias renováveis. Então, tem uma linha grande de produtos de desenvolvimento próprio nosso, e a gente, na verdade, tem eletrônica como um diferencial, né, então mesmo produtos de automação ou elétrica, eles têm alguma coisa de eletrônica. Então, feitas aí as apresentações rapidinhas sobre a empresa, que eu acho que é importante nesse contexto, né, porque o nosso trabalho é direto com as instituições de ensino, seja de nível superior, seja de nível técnico. Então, esse tema que a gente está discutindo está bem dentro do que a gente vive aqui todo dia. Ok? Bom, a nossa agenda aí, a agenda que pretendo cumprir aí nos próximos minutos aí, né, a intenção é a gente falar aí 45 a 50 minutos, depois abrir para perguntas ou para discussão com vocês, passar por esses tópicos aí, né? Então a gente já tratou da apresentação, eu queria falar um pouquinho do contexto onde essa pergunta, né, surge, né, como, por que estudar eletrônica, então eu queria contextualizar isso daí, e de onde que veio a minha preocupação com esse tema, comentar um pouquinho dos desafios que a gente encontra, né, falar um pouquinho de possibilidades, né, de novos enfoques, novas possibilidades que a gente pode ter no ensino disso, e umas considerações finais aí para a gente fechar, depois abrir para perguntas. Okay? Então esse é o nosso roteiro. Bom, onde que começou a minha inquietação sobre a forma como a gente está estudando eletrônica, né? Então, só para colocar numa linha do tempo, eu fiz um curso técnico em eletrônica de 97 a 2000, depois entrei na faculdade, 2000 até 2005, né? E beleza, a gente estudou eletrônica, vamos falar assim, num currículo que eu vou chamar de clássico, que é talvez parecido com o que ainda é utilizado na maioria das instituições, tá? Recentemente, não tanto recentemente, né, já faz alguns anos, né, é claro que a gente trabalhando no dia a dia, a gente encontra aí, tem acompanhado a evolução da eletrônica. Mas uma das coisas que me despertou para esse questionamento de como é que a gente está ensinando eletrônica, foi uma vez que contratei para trabalhar conosco no desenvolvimento um engenheiro recém-formado, e não era exatamente esse chip, né? Então eu coloquei aí um diagrama em blocos do SP86, mas na verdade no caso lá era um chip similar, né? Que tinha um rádio integrado com um microcontrolador, mas trabalhando com outra tecnologia. Eu falei, cara, você vai trabalhar com isso daqui. Dá uma estudada aí, depois a gente conversa. E depois de um tempo o cara falou, cara, legal, estou estudando, estou aprendendo, mas isso é muito diferente da eletrônica que eu estudei, porque eu estudei eletrônica analógica separado da digital, eu estudei muita coisa lá na parte de porta lógica, muita coisa na parte de circuitos básicos, de polarização, e, poxa, esse cara aqui está tudo completo, importa mais o protocolo de comunicação do que qualquer outro cálculo em volta, já tem a parte de RF misturado com a parte digital, né? Então, como é o tipo de chip que eu estava acostumado a trabalhar, não tinha percebido, né? Mas esse choque lá que o cara levantou, né? Mostrou o seguinte, na verdade, os componentes da eletrônica que a gente está utilizando todos os dias, eles têm um nível de integração e de sofisticação que está muito, muito distante da eletrônica que a gente tem estudado aí na maioria, né? Estou fazendo uma generalização sempre, tá? Na maioria dos casos de formação. Então, esse diagrama em blocos aqui é um bom exemplo daquilo que é um chip moderno, né? Ou seja, microcontrolador, com RF, tudo mais. Esse mesmo chip, né, só para continuar nesse paradigma, o esquema elétrico, né, necessário para poder trabalhar esse SP, e aí só lembrando, o SP é um SoC, né, onde eu tenho a parte tanto de microcontrolador quanto a parte de Wi-Fi integrado. Então, quando eu olho para o esquema elétrico desse elemento,
para poder fazer ele rodar, pelo menos com a funcionalidade básica dele, né, a gente vê que tem pouquíssimo circuito a ser desenvolvido, pouquíssimo layout a ser feito. E se a gente comparar isso aqui, por exemplo, com o esquema elétrico de um computador antigo, lá feito com Z80, né, a gente vai ver uma quantidade enorme de componentes lá, uma quantidade enorme de ligação, e o poder de processamento lá era uma coisa ridiculamente pequena perto do que esse pequeno circuito elétrico pode fazer. Então, a gente tem hoje um cenário onde a gente tem altíssimo grau de integração de componentes, altíssimo grau de integração, poucos componentes externos, né? Na verdade tem pouco cálculo, pouco dimensionamento, e na verdade tem muita programação, né? Então, só para fechar esse raciocínio, né, toda essa capacidade de processamento e de comunicação está dentro aí de um chip com 25 milímetros por 15 milímetros, né? Então, um chip não, desculpe, uma plaquinha que já contém os chips, já contém o circuito de RF e antena, né? Então, é um circuito relativamente compacto, né? Então, isso é bastante diferente do que a gente estuda classicamente como eletrônica, né? Então, classicamente, a gente encontra chips maiores, circuitos que vão precisar de muitas ligações e outras coisas. Bom, se a gente continuar essa preocupação, né, agora saindo desse caso específico, expandindo essa discussão aí para outras tecnologias que a gente tem encontrado no dia a dia, eu vou só falar de duas aí que são assunto do dia a dia nosso, né? Nós temos aí a indústria 4.0, né, como um grande assunto, né, que a gente está ouvindo discutir, quem está ligado à área de automação principalmente, mas mesmo outras, né? E aí a gente fala de várias tecnologias habilitadoras e tudo mais, e aí a gente vê a distância, por exemplo, de cloud computing ou de, sei lá, realidade aumentada disso para a eletrônica que a gente tem estudado. Veja bem que eu não estou querendo comparar essas tecnologias com a eletrônica diretamente, porque a eletrônica é um outro grupo de tecnologia, uma outra área do conhecimento. Mas o que eu quero enfatizar é o nível de desenvolvimento do que está sendo utilizado versus o nível de desenvolvimento que a gente está trabalhando lá em termos de formação profissional. Tá? Então, outro jeito de ver a indústria 4.0, né? Gosto bastante dessa outra estrutura, que vai falar que a indústria 4.0 se apoia em 4 pilares, né? O pilar de sistemas cyberfísicos, né, que misturam a parte física com a parte software, né, com a parte virtual. O IoT é um outro pilar importantíssimo, eu vou enfatizar ele depois. Os serviços baseados em internet, né, então, portanto, conectividade, comunicação passa a ser um recurso, eu diria que básico, né, um recurso fundamental para qualquer sistema de indústria 4.0 ou eletrônica em geral hoje em dia. E as máquinas e robôs inteligentes, né? Então, principalmente se a gente falar em máquinas inteligentes, a gente está falando de duas coisas. Está falando basicamente de capacidade de processamento alta, capacidade, até certo ponto, de tomada de decisão e capacidade de comunicação. Então, a indústria 4.0, ela nos puxa algumas tecnologias aqui que definem, na meu entender, como é que definem quais tecnologias que deveria estar dando atenção em termos de formação. Tá? A gente vai aprofundar isso aí. Outra coisa importante que eu vejo é o advento do IoT, né? Então, é sempre importante a gente lembrar, né, que a IoT não é comunicação máquina-máquina, né? Comunicação máquina-máquina, isso a gente faz aí há bastante tempo, né? Esse modelo a gente tem aplicações isoladas, né? Cada uma cuida do seu sensor, com o seu protocolo, com a sua comunicação. Quando a gente fala em IoT, nós estamos falando de algo diferente, né? Ou seja, eu tenho aplicações que se comunicam com o middleware e esse middleware se comunica com rede de sensores em diferentes protocolos, né? Tem toda uma integração de protocolo, tem a possibilidade desse sensor servir informação a várias aplicações, né? E tudo mais. Então, novamente, o nível de sofisticação dos dispositivos na ponta, tanto em termos de comunicação quanto em termos de capacidade de processamento, são cada vez mais demandados, né? Cada vez mais demandado uma certa tecnologia, e principalmente quando eu penso em IoT, né? Quando a gente pensa no sistema de IoT, não estamos conversando somente da rede de sensores, estamos conversando de redes de sensores também. Então, para eu poder vislumbrar um conceito de IoT, eu tenho que estar falando em dispositivos, tecnologia de sensor, processamento, protocolos de rede, tecnologias de comunicação, tecnologias do middleware e a programação, né? Em alto nível, né? O back-end ou front-end, para poder criar esse sistema todo. Então, se a gente for pensar hoje, poxa, eu preciso me preparar para
encarar um mundo aí que vai demandar um profissional voltado para IoT. Eu tenho que estar com esse tipo de sistema, né, ou a capacidade de resolver esse tipo de sistema na minha mente. Então, só para fechar, né, o conceito de IoT, isso aqui é uma figura de referência, né, que trabalha com o conceito de camadas, né. Então, lá embaixo tem uma camada de dispositivos, né, dispositivos onde estão a eletrônica propriamente dito. Depois disso, eu tenho camadas de rede, né, com tecnologias de rede propriamente dita e de transporte de dados. Depois eu tenho camadas específicas, né, que vão ser de serviços à aplicação, né, as aplicações de cima, a camada de aplicação propriamente dita, né, e aí no alto ali a gente vê as várias possíveis aplicações, né, cidades inteligentes, transporte inteligente, smart home, a própria parte agrícola também, e dentro da indústria 4.0. Né. Então esse diagrama de IoT, ele enfatiza aqui, né, como é que tem software, por exemplo, dentro de algo que a princípio numa primeiro olhar, é um problema de hardware, né, que está relacionado com a IoT. Então, isso deveria direcionar um pouco nossas formações, porque não se espera que a eletrônica consiga ou viva apenas de trabalhar só naquela primeira camadinha, né, até porque, na verdade, os componentes já têm um nível de integração grande. Bom, então, diante disso, a gente começou a levantar as seguintes preocupações, né? Será que o ensino de eletrônica ele tem acompanhado as mudanças no mercado de tecnologia ou não, né? Será que os nossos currículos aí, tanto em nível de faculdade quanto em nível técnico, eles são significativos e úteis para a maioria dos profissionais ou não? Ou são currículos que trazem uma tecnologia que eu não consigo fazer referência, que eu não consigo tirar aplicação útil, porque o gap entre o que eu aprendi na escola e o que é a tecnologia do dia a dia é tão grande que eu já não consigo aproveitar aquela base, né? Então foi o primeiro choque que eu tive aqui. Comecei contando. E aí, se as respostas para as duas perguntas anteriores não, né, a gente tem que fazer uma terceira pergunta, que é quais são então as competências que a gente deve trabalhar para formar um profissional voltado para a área de eletrônica, né, tanto em nível técnico quanto de engenharia. Aqui a gente queria fazer uma enquete. O Thiago vai liberar para vocês uma enquete aí, só para a gente tornar um pouquinho mais participativo. E aí a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: como é que você avalia a formação eletrônica? Aí no caso de quem é um profissional que está no mercado, trabalhando, que não esteja na docência, né, que não seja professor, ou que não esteja estudando, aponte pela formação que teve já, né, com a formação que teve de eletrônica, se você entende que ela é atualizada, adequada às demandas do mercado, ou não, se você acha que ela é desatualizada. Agora, se você é um aluno ou professor, né, que está aí numa instituição de ensino, aí eu peço que você responda a enquete olhando para aquilo que está na sua instituição, né, se o curso está atualizado, no entender de vocês, é adequado para o mercado, ou não. Vamos fazer essa primeira enquete aí para poder ver como é que as pessoas estão pensando esse assunto. Já está no ar. Já está no ar, maravilha. É isso aí. Vamos lá. Vamos respondendo aí. Ok, então, esse contexto, né, vamos dizer assim, eu tentei contextualizar aí alguns pontos, né, do que seria a demanda ou as competências necessárias para se trabalhar o conceito de eletrônica atualmente. E aí vale lembrar que, de alguma maneira, o pessoal fala, não, mas o ensino de eletrônica está diminuindo, porque, na verdade, você vai ter outras áreas e tal. Na verdade, eu vejo que é o contrário, eu vejo que a eletrônica passa a ser uma área importante para mais áreas do que era antigamente, né? Então, pô, a gente vai falar de agricultura hoje em dia. Alguém que está estudando agricultura não tem um mínimo conhecimento em termos de sensoriamento, de tecnologia de sensor, tecnologia de microcontrolador e comunicação, eu estou formando um profissional defasado para a agricultura, que a priori, né, seria uma área que não seria tão intensiva no uso do assunto eletrônica, né? Então, se por um lado, né, isso acontece também com as telecomunicações hoje em dia, eu acho que quase todas as áreas de conhecimento aí ligadas à engenharia, elas não estão mais presas dentro de silos, né, na verdade elas estão se tornando cada vez mais assuntos transversais, importantes aí para todas as áreas que trabalham com tecnologia, e tecnologia entendido como uma coisa muito ampla, tá? Uma coisa bastante ampla. Então, ô Zé, oi. Deixa eu dar a resposta aqui. Legal. Como você avalia a sua formação eletrônica? Atualizada, 14%, desatualizada, 86%. Oh, interessante, legal. Então, acho que a preocupação não é só minha, então, acho que está dentro do contexto aí. Muito legal. 86%. Muito legal. Obrigado, pessoal.
Isso. Vamos em frente, então. Ok, então, eu vou colocar alguns desafios aqui, né? Então, como é que a gente deveria repensar o ensino dessa eletrônica, dado esses pontos que eu coloquei, né? Então, alguns desafios que a gente tem que pensar. Primeiro, aí talvez mais ligado à formação técnica, né? O reparo de circuitos é uma coisa cada vez mais rara, né? Então, cada vez menos você faz, de fato, uma manutenção em nível de troca de componente, né? Isso tem um fator tanto de dificuldade técnica devido à tecnologia de encapsulamento, tecnologia de soldagem, também em função de integração dos componentes. Então, na verdade, você pegar aquele exemplo do ESP no começo, se você queimou o chip da placa, é o chip da placa, não é um chip da placa, né? Você perdeu tudo. Então, cada vez menos a gente tem um reparo. Então, portanto, muitas das técnicas de análise de circuito, de conhecer detalhes de componentes, isso tem que ser questionado a utilidade disso estar na parte no guia de formação das pessoas, né? Isso faz com que as manutenções que ainda são possíveis sejam simples, né? Então, o que eu considero uma manutenção simples? A troca, por exemplo, de uma placa inteira, sem a necessidade de interagir mais a fundo aí com os componentes. Infelizmente, né, aí eu fico triste por isso, mas o fato é que a gente tem tido um menor desenvolvimento e produção de produtos eletrônicos no Brasil, né? Então, talvez na verdade existe um renascimento disso associado com o movimento maker, existe um renascimento disso associado a startups de hardware, né? O Thiago pode falar bastante disso, porque está lá no incubador de startups de hardware, mas o fato é que, de uma forma geral, houve uma redução da indústria eletrônica brasileira, né? Então, isso também impacta aí em que tipo de profissional, ou melhor, qual a eletrônica que eu preciso ter, dado que não necessariamente esse profissional vai trabalhar com desenvolvimento ou fabricação do produto eletrônico, ele pode estar usando eletrônica em outros contextos, né? O nível de integração, ou seja, né, a complexidade dos componentes, dos circuitos é maior a cada dia, e isso faz com que, na verdade, efetivamente, o que a gente chama de desenvolvimento de circuito, ou mesmo de layout de placa, né, ele se reduz, é o volume de trabalho reduzido, né? Você pode muitas vezes não só contar com componentes integrados, mas com módulos, né, de maior complexidade, você integra no seu produto. A gente acaba desenvolvendo menos hardware, né, do ponto de vista de homem-hora na frente de um layout, por exemplo, do que era necessário no passado. Bom, no mesmo sentido, a gente também gasta muito mais tempo hoje em dia programando o sistema embarcado do que desenvolvendo o hardware propriamente dito. E aí me parece que as cargas horárias, de uma forma geral, elas não seguem esse raciocínio. Então, eu acabo tendo muita carga horária associada a circuito, e a gente vai discutir um pouquinho logo em seguida os temas dessa parte mais de circuitos, e talvez pouco tempo voltado para a parte de embarcado, né? E pelo contrário, eu acho que aí o portão embarcado está aí para mostrar isso, né? Que a programação embarcada é fundamental, né? Não consigo pensar em nenhum produto eletrônico decente desenvolvido nos últimos 15 anos que não tivesse um microcontrolador lá dentro, não tivesse horas de código. Acho que é difícil a gente imaginar. Foi exatamente o que eu falei ali, né? E aí, hora de código, eu estou considerando microcontroladores, processadores, né, Linux embarcado e mesmo FPGAs. E a gente tem algumas áreas sistêmicas, né? O que eu chamo de área sistêmica? É uma área que vai tratar de algumas coisas como caixinhas pretas, tá? Por exemplo, telecom não necessariamente precisa entrar em nível de circuito para poder você criar um sistema de telecom. A mesma coisa vale para automação e por aí vai, né? Então, a gente acaba tendo um aumento do uso de dispositivos eletrônicos, mas dentro de áreas sistêmicas e não necessariamente naquele curso clássico de técnico eletrônica ou engenharia eletrônica que o cara vai entrar no detalhe. Qual que é o problema? O problema é que muitas vezes o currículo, mesmo de um curso de automação, telecomunicações, computação, ele se apoia no currículo clássico aí para ensino de eletrônica e circuitos. Vou passar rapidinho isso aqui, só vou pensar 3 questões aqui. Isso aqui é um artigo muito interessante, falar dos 7 sinais que você pode não levar jeito para a eletrônica, interessante. É um artigo bem interessante que o cara discute, assim, o perfil do profissional que deveria olhar para isso. Eu vou olhar para 3 aspectos só, para não entrar em detalhe. 3, você não sabe ou não tem a mínima vontade de aprender inglês, né? Então, isso é uma questão interessante. Eu vejo muitas vezes demanda assim, mas poxa, eu não tenho material em inglês sobre esse assunto da eletrônica. Desculpa, material em português, né? E, na verdade, é o contrário, né? Eu deveria forçar o aluno a aprender a ler inglês, porque a velocidade da mudança é tão rápida que não dá tempo de eu ficar esperando
não vai acontecer a tradução, né, para ter acesso àquilo. Por outro lado, se eu fico só limitado a bibliografias que estão em português, realmente eu fico limitado a uma bibliografia que não é atualizada. O item 4 é interessante, né? Se você odeia programação, você talvez não leve jeito para eletrônica, porque eu acho muito difícil você hoje em dia separar eletrônica, projeto de programação embarcada, ou programação de uma forma mais ampla, tá? Dois assuntos totalmente correlacionados hoje, apesar de nas matrizes curriculares não necessariamente. E essa pergunta que você gosta de eletrônica digital ou analógica, ou seja, se você faz uma divisão em termos de aplicação da eletrônica digital analógica, e a gente sabe que, na verdade, hoje em dia as coisas são muito misturadas, né? Os 6 mais interessantes, na minha opinião, são exatamente aqueles que você mistura circuito analógico, digital, está tudo integrado, e de um lado você põe um PT100, do outro lado sai com uma porta SPI. Isso que é um circuito interessante, né? Então não dá mais para fazer essa divisão de eletrônica analógica e digital, porque hoje em dia tudo é misturado, né? Porém, novamente, as grades curriculares geralmente abordam o assunto de forma separada. Bom, tem a questão da velocidade da mudança tecnológica, né? Então, isso é realmente complicado para as escolas acompanhar, né? Eu não estou propondo aqui que a escola esteja up to date com o último CI que saiu, porém, a gente está no mundo aí usando smartphones, usando processadores de alta capacidade, de sistema operacional embarcado, e muito da carga horária nossa é feita ali no lápis, fazendo simplificação do tal do mapa de Carnot e por aí vai. Vou falar mais mal do mapa de Carnot daqui um pouco, não se preocupe. Bom, e tudo isso baseia está associado, ou pelo menos existe um conceito importante que eu vou começar a bater nele aqui, que é a ideia que o conhecimento é uma escada, né? Então, o que eu chamo da ideia do conhecimento como uma escada? Que você vai, poxa, eu tenho que começar lá pelo fundamento da junção PN, para o cara entender o diodo, do diodo ele entende o transistor talvez daqui mais algum semestre ele consiga entender uma porta lógica, e aí você vai subir numa escadinha para poder chegar no conhecimento pleno, talvez no final do curso, que é aquilo que é feito no mercado. Essa é uma forma de organizar o conhecimento antiga, né, uma forma que vem de uma época onde você tinha uma velocidade de evolução da tecnologia, que ao final de um curso, 3 anos, 5 anos, 1 ano e meio, você conseguiria subir a escada toda, né? Se você tivesse um prédio e você, no final dos 5 anos, você subiu os 5 andares do prédio, você está atualizado com a tecnologia de mercado. Isso não é a realidade. A realidade nossa, na verdade, é um prédio que você começou a subir, ele tinha 5 andares, quando você chega no 5º andar, depois de 5 anos, esse prédio já tem 12 andares, e os andares de baixo foram demolidos, né? E então esse conceito de que se eu for base por base, bonitinho, tal, o aluno vai conseguir subir esses degraus, e mesmo que eu largue ele no meio do prédio, ele vai conseguir galgar os outros degraus até chegar na tecnologia do topo. Eu acho que essa é uma forma de encarar que não funciona, porque você joga um profissional no mercado que está muito distante da formação ou daquilo que é usado na prática, e nem ele talvez tenha recursos, né, em termos de tempo e de busca de conhecimento para poder subir a escada na velocidade que o mercado precisa, e principalmente o mercado não vai esperar esse cara ficar se capacitando, né? Então, essa é uma abordagem da escadinha aí que ela é bem questionável, a gente vai propor abordagens diferentes. Tá? Frase famosa, aí, frase batida já, mas é importante lembrar, né? Tecnologia que será usada na maior parte das carreiras dos profissionais que estão se formando hoje ainda sequer foi desenvolvida, né? Então, isso gera dois problemas. O primeiro problema é que, sim, eu tenho que preparar o cara para um mercado que vai usar uma tecnologia que, de repente, não é a que ele estudou. E aí a resposta que eu chamar de fundamentalista para isso é falar, então, o seguinte, então não adianta eu ensinar nada que seja top, em termos de up-to-date com a tecnologia de mercado, porque isso vai ficar desatualizado. Então, eu vou ensinar para ele os fundamentos, vou ensinar para ele as bases. Né? Então, eu concordo parcialmente com essa resposta. Então, sim, a gente deveria ter uma formação muito boa nos fundamentos. O que eu discordo é que o que a gente está chamando de fundamento, de uma forma geral. Tá? Ok? Bom, vou falar aqui de novos enfoques aqui, então possibilidades, né, para poder enfrentar esses desafios. Então, a primeira coisa é discutir o que é o tal do fundamento, tá? Então, o que é fundamento na minha visão? Tá? Fundamentos são conceitos, são ideias importantes, são fenômenos físicos que são fundamentais e não necessariamente atrelados a uma determinada tecnologia, tá? Quando a gente fala de uma forma geral, né, desculpa, eu estou sempre generalizando, tá? Com certeza haverão exceções, e eu peço desculpa às exceções. Mas generalizando, quando o pessoal fala fundamentos de eletrônica analógica, o cara pensa em polarização de transistor.
Eu faço projeto eletrônico faz mais de 20 anos, eu nunca precisei polarizar um maldito transistor na minha vida, sinceramente. Certo? Por quê? Porque quem que usa transistor para fazer amplificação de sinal? Né? Isso não é uma tecnologia usual, isso não é uma tecnologia presente nos produtos. Aí vai falar, não, mas é o fundamento, porque dentro de todos os componentes tem um transistor. Tá, mas isso é só uma forma de fazer a tecnologia. Podia usar o mesmo raciocínio para falar válvula, porque o conceito estaria lá. Né? Então, para mim, o que é fundamento? Não é transistor, não é polarização base comum, emissor comum. Né? Para mim, fundamento é, por exemplo, resposta em frequência, conceito de ganho, conceito de defasagem, certo? Conceito de distorção. Isso são fundamentos. E aí a tecnologia que carrega esse fundamento, eu posso ver ela aplicada num componente de ponta. Né? Agora, polarização do transistor, as infinitas possibilidades de uso de um diodo, isso não é fundamento, isso é tecnologia antiga. Né? Então existe uma confusão muito grande, esse ponto eu quero provocar mesmo, né? Da gente abandonar a ideia de que tecnologia antiga é fundamento. Não, tecnologia antiga é uma maneira, antiga inclusive, de aplicar certos fundamentos. Então, se eu olhar para esse transistor, ou se eu voltasse no tempo e olhasse para esse transistor quando ele era usado de forma efetiva, em produtos eletrônicos, né, eu poderia discutir ganho, poderia discutir a teoria de quadripolo nele, poderia discutir resposta em frequência, poderia discutir distorção, saturação, todos esses elementos poderiam ser discutidos no transistor. Ok. Se voltasse mais no tempo, poderia ser discutido na válvula. Se eu fosse fazer isso hoje, eu já partiria do Ampiop. E, mas como é que o aluno vai saber do que é feito o Ampiop? Ok, talvez numa pós-graduação, para alguém que vai fazer uma especialização na área de desenvolvimento de CI, isso seja uma informação importante, mas para a grande maioria das pessoas, se o Ampiop é feito com transistores, se ele é feito com raspa de chifre de unicórnio, não faz a menor diferença. O que faz diferença é o fundamento, por exemplo, do cara entender resposta de frequência, defasagem, de que, poxa, esse chip custa mais caro que o outro porque a banda passante ou a frequência de ganho zero dele é maior e tal. Né? Esse chip não atende a minha especificação porque eu estou trabalhando com uma velocidade mais alta do que o tempo de propagação dele e tal. Então, esses fundamentos são mais importantes do que entender como é que as coisas são fabricadas lá por dentro. Não que não seja importante, ou melhor, não que seja interessante, não que não seja válido, porém não existe carga horária para poder ficar olhando nesse nível de minúcia. Portanto, eu deveria focar muito no que é importante, que aí depois ele vai utilizar nas tecnologias da frente, e dedicar muito pouca carga horária a esses assuntos de característica construtiva. Para poder provocar, só para poder provocar um pouquinho aqui, aumentar o desconforto, né, que eu quero causar, nós vamos fazer uma comparação sobre componentes de eletrônica digital e uma tabela do carro do ano na Europa. Essa tabela começou a ser feita, né, esse prêmio do carro do ano começou em 64, os circuitos integrados surgiram em 63, 62, então mais ou menos dá para fazer uma boa comparação. Então vamos lá, peguei alguns chips aqui que são chips que a gente geralmente encontra nas ementas dos cursos ou mesmo nas especificações dos equipamentos didáticos para ensino de eletrônica digital. Então vou passar rapidinho aqui só para a gente divertir um pouco ou ficar um pouco incomodado. Por exemplo, em 1966 o carro do ano era o Renault 16, essa coisinha verde esquisita aí. Nesse mesmo ano, 1966, o Brasil tinha acabado de sofrer um golpe militar, a Alemanha eram duas, né? Você imagina 66. Os Beatles ainda tocavam juntos em 66, e naquela época foi inventada a série 7400, circuitos TTL. E o velho bom 741 também é de 66. 1970, qual que era o carro do ano? O Fiat 128. Eu nem sabia que existia um 128, eu conheci só a partir do Fiat 147. Mas o 128, 1970, da época, é contemporâneo do lançamento do nosso querido 555, né? E da Alu 74181. Né? E é interessante, muitas vezes, como fabricante de equipamentos, a gente tem uma especificação que pede a danada da 74181, que é uma Alu de 4 bits. E é mais fácil achar um capacete da Segunda Guerra Mundial no museu do que uma 74181 hoje em dia. Né? Um componente que realmente, depois dos processadores, que já é uma tecnologia dos anos 80, ela caiu totalmente em desuso, e por outro lado isso continua sendo trabalhado. Mas você está falando que entender como é que funciona a Alu não é importante. Não, não falei isso. Eu falei que a 74181 é uma tecnologia lá do começo dos anos 70. Né? Entender como uma Alu funciona, eu poderia ter um entendimento muito maior se eu mandasse o aluno implementar uma Alu em FPGA, por exemplo, usando VHDL. Bom, 1976... O que surgiu em 76? Tem esse Cinca 1308 aí, era o carro do ano. Naquela época a gente começou com os primeiros processadores, esses processadores de 8 bits que vão ser aí
tanto ancestral dos processadores mais potentes quanto dos microcontroladores, né? Então, lá na época do 51308, elegante, vocês estão vendo a foto, surgiram ali o 8086 e o Z80, né? Z80. São dessa época aqui. 8051, né, que é um parente do 8086, do 8088, ele, olha, não faz tanto tempo assim, ainda estava na grade curricular de muitas escolas, né? Também é dessa época. Tá ficando agora, tá começando a chegar em carros que eu, pelo menos, me lembro, tá? Então, 1985 é o ano do primeiro FPGA comercial, e aí eu realmente não consigo entender como é que a tecnologia de FPGA, a linguagem de VHDL, ainda não é tão difundida em termos de ensino de eletrônica, porque se a gente fosse pensar em estudar a fundo eletrônica digital, a gente deveria dar muita atenção para VHDL e FPGA, e o primeiro FPGA comercial surgiu em 85, né? Estamos falando de 35 anos, não é isso? 35 anos da época desse cadete aqui, que muita gente lembra, saudosismo aí na infância. 1993, o carro do ano era o Nissan Micra, né? Carrinho redondinho aí, bonitinho, e foi o ano do lançamento do primeiro PIC, né? Então eu acho que o primeiro microcontrolador para muita gente foi o PIC, e o PIC 16C84, né, antes da tecnologia Flash, então não era o F84, era o C84, ele é um chip de 1993, né? 93, fazem então, portanto, 27, 26 anos, né, que a gente tem os microcontroladores PIC como tecnologia presente. De lá para cá, final dos anos 90 para frente, a gente sabe que praticamente todo produto vai estar utilizando um microcontrolador, seja PIC, seja outro similar. Primeiro os de 8 bits, depois os de 32. 2005, para parar aqui, porque eu acho que vocês já entenderam o que eu estou querendo dizer, né? 2005 foi quando lançou a linha Cortex-M, né? Então, processadores ARM, que talvez seja dos mais utilizados hoje, Cortex-M, foi lançado em 2005. Foi quando eu me formei na faculdade, fazem 15 anos, né? Muito tempo, 15 anos. E pelo menos nos últimos 15 anos a gente teve, além do PIC, de todos os microcontroladores de 8 bits, a gente teve processadores, microcontroladores ARM acessíveis aí, tá? Então essa brincadeira aí é só para poder a gente comparar duas indústrias com tecnologia bastante pungente em termos de colocar tecnologia no mercado, né? Tecnologia da eletrônica e da automobilística, e porém eu desconfio que o Syncra, o Nissan Syncra, não seja referência de mecânica para a maioria dos cursos que formam o pessoal profissional na área de carros. E a gente faz a nossa segunda enquete aí, Thiago. A gente vai perguntar o seguinte, você marcar aí, né, mais ou menos qual que é a idade aí, ou qual dessas tecnologias tem a sua idade, certo? Só para fazer uma pesquisa aqui de idade do grupo, e também comparar vocês com as tecnologias aí que tem. É isso aí. Obrigado por essa comparação, por esse comparativo. É realmente fantástico, Zé. Para você ver que várias dessas tecnologias são usadas hoje dentro de sala de aula e na universidade também, né? Na universidade também, Não em produto, né? Em produto, pois é. Talvez um produto legado, alguma coisa assim, mas evoluiu, tem muita mais coisa mais barata, mais rápida, menor, né, no mercado, que é o que está sendo usado. É isso aí, daqui a pouco eu dou o resultado. Maravilha, quando tiver o resultado você passa para a gente. Eu vou seguir em frente aqui, que o nosso tempo está seguindo. Bom, então, agora eu já provoquei bastante vocês no sentido de pensar em tacar fogo em todos os 7400 que existem na instituição que vocês estudam, dão aula, né? Eu quero propor, então, não é só derrubar, né? Vamos propor, então, possibilidades. Então, uma das coisas que eu acho relevante é a gente pensar numa abordagem top-down. Então, aquela história da escadinha é uma abordagem do ensino baseado num conceito bottom-up. Ou seja, se eu sair lá de baixo, lá dos fundamentos, for subindo degrauzinho por degrauzinho, eu vou chegar no topo. Isso é verdade, eu vou chegar no topo. Talvez demore 12 ou 15 anos, mas eu chego no topo, né? Só que esse tempo não dá para a gente esperar. Então, uma possível abordagem para estudo da tecnologia, né, para qualquer tecnologia, mas para eletrônica, que é a nossa discussão aqui, seria fazer uma abordagem top-down, né? E aí eu coloquei essas figurinhas, essas bonequinhas russas, né, que vocês sabem ficar uma dentro da outra, porque é exatamente isso, ou seja, eu não preciso entrar no detalhe de uma tecnologia para de repente estar utilizando, estar aplicando, estar tirando resultado. Eu posso começar com um nível inicial de usuário daquela tecnologia, e aí depois eu abro a bonequinha, e na bonequinha de baixo eu vou encontrar os componentes constituintes daquela tecnologia. Beleza, eu aprendi um pouco mais, agora
Se eu for avançar naquilo, eu vou abrir a bonequinha e vou chegar numa outra bonequinha. E aí, ok, desci mais a fundo. Okay? Então, não sei se eu estou conseguindo explicar. Eu estou falando, em vez da gente sair lá da junção PN, eu deveria começar com a Raspberry. Começo com a Raspberry e, poxa, vou fazer piscar um LED, não tenho a menor ideia do que é um LED, não tenho ideia de por que o LED pisca, e talvez eu entenda pouco do código que eu estou escrevendo. Mas se eu partir daí, eu já começo a ter resultado, já começo a ter uma experiência válida, eu vou aprofundando, e se eu começar por aí, eu vou chegar lá na junção PN de novo. A pergunta é, será que todo mundo precisa sair do nível de piscar o LED da Raspberry e chegar no entendimento da junção PN? Eu acho que não vai ser a maioria dos profissionais. A nossa abordagem hoje, na maioria das instituições de ensino, novamente, estou generalizando, tá? É partir da junção PN, pensando em chegar na Raspberry e não chegar nem no microcontrolador de 8 bits. Né? Quando, na verdade, podia estar dando todo mundo tendo uma primeira abordagem de, talvez, utilizador daquela tecnologia e gradativamente aprofundando o uso. É isso que eu chamo de abordagem top-down. Nossa forma de aprender ela é top-down, a forma natural nossa de aprender. Né? Quando você aprende a dirigir, com raras exceções, ninguém vai e começa a explicar o processo de combustão interna do motor, e aí o oxigênio encontra com isso aqui, aí o produto saída é tal, aí tem uma liberação de energia, expande o gás. Não é assim que a gente começa a aprender a dirigir. A gente começa a aprender usando o carro, mesmo sem saber como é que aquele negócio funciona. Né? Obviamente, com o passar do tempo, a gente vai aprofundando até o nível da competência que nos é exigido para fazer aquilo. Né? Hoje em dia, provavelmente, eu, por exemplo, não sou capaz de consertar meu carro. Né? Obviamente, também não sou um mecânico. Eu uso o carro para viajar, mas não é minha especialidade consertar aquele carro. Em termos de usuário, se precisar de se especializar naquilo, tudo bem, mas em termos de formação, é melhor que eu tivesse nível de usabilidade em várias tecnologias, que são práticas usuais que eu uso no dia a dia, né? E aquele nível de profundidade e detalhe, isso fosse dado, na verdade, por cursos de aprofundamento, né? De aprofundamento. Então, as especializações que a gente faz deveriam, na verdade, estar olhando para o detalhe, não para o macro. Né? E muitas vezes o que acontece é o contrário. Você vê detalhes na faculdade, esse detalhe você vai para o mercado de trabalho, descobre que aquilo não é o que é usual em termos de tecnologia, e aí você volta para a pós-graduação para você ter mais 2 anos de escadinha para subir. Né? Então, essa é a colocação que eu faço aqui da abordagem top-down. Temos um resultado da enquete aí, Thiago? Temos sim. Vamos lá. PIC, 1993, 33%. FPGA, 1985, 30%. Z80, 1976, 18%. 555, 1970, 10%. E 10% também para 1966, o 741. É isso aí. 10%, legal, interessante. É isso aí, pessoal. Continuem. 60% do pessoal aí já é mais novo do que a tecnologia de FPGA e microcontroladores. Legal. Pessoal, continue mandando perguntas e comentários, a gente vai fazer no final para ficar tudo organizado. Vamos lá, Zé. Beleza, daqui a pouquinho a gente abre para isso, que eu acho que está encaminhando para o final. Tá. Então, uma outra forma de ver é fazer uma abordagem espiral. Né? O que é uma abordagem espiral? Eu passo pelo assunto, sem entrar em detalhes, num primeiro período, num primeiro momento do curso, depois num próximo nível eu entro mais a fundo. Né? Então, não necessariamente preciso ver o detalhe de tudo ao longo do tempo, eu posso voltar naquele assunto em momentos diferentes, é uma abordagem que complementar aquela anterior. Para dar um exemplo prático disso, tá? Já tentando me encaminhar aqui para um tempo que tem ainda para a gente trocar algumas ideias. Vou dar alguns exemplos, tá? Exemplos, esse primeiro aqui mais teórico, o segundo foi até uma proposição curricular que eu fiz. Por exemplo, a organização tradicional do ensino de eletrônica analógica, ela tem mais ou menos essa estrutura aqui. Física com condutores, em seguida junção PN, depois o diodo, depois de fontes lineares, depois transistores, depois do amplificador operacional, eletrônica de potência, e geralmente na eletrônica de potência você vê inclusive fontes chaveadas. Né? Isso é uma estrutura bastante comum. Tá? Como é que eu organizaria esses assuntos? Eu organizaria, por exemplo, através de subsistemas. Né? Então, eu falaria em subsistemas de alimentação. Quando eu vou falar de alimentação, quais são os fundamentos importantes? Não é se o diodo é o N4007 ou outra coisa. São conceitos de conversão de energia, né? Parâmetros de qualidade de energia, eficiência da fonte. Aí eu vou comparar uma fonte linear com uma fonte chaveada. Vou tratar, obviamente, né, das fontes lineares, mas também das fontes chaveadas, porque dentro da utilização estão no mesmo contexto, apesar da tecnologia de fabricação ser diferente. Né? Vou falar de fontes de energias renováveis.
Depois, poderia falar de amplificadores, e aí, sem chance de pensar em amplificador com transistor, né? Falaríamos amplificador operacional, conceito de ganho, conceito de decibel, resposta em frequência, filtros, né? Filtros ativos, linearidade dos amplificadores, distorção e por aí vai. Amplificadores de potência, né? Então, note que hoje como é que a gente faz? A gente vê um amp-op como um assunto que vem depois de um amplificador de potência feito com transistor ali no meio do caminho, e de repente a gente poderia estar olhando isso numa abordagem da utilização, né? Amplificação de sinal. Sistemas de controle, né? A gente poderia estar falando de comparadores, controle on-off, PID, etc., implementado de forma analógica, por exemplo, poderíamos estar olhando para isso, como aplicação da eletrônica, e não que esse assunto surja assim no final de um monte de coisa de APO, inclusive dá para fazer um PID, mas eu não vejo a teoria do PID. O legal seria eu ver a teoria do PID e fazer um controlador PID com PIOP, né? Pô, é muito mais interessante do que estudar um integrador sem ver uma aplicação de integrador. Eu peço desculpas pelo tamanho aí da letra nesse slide, eu não vou entrar em detalhe não, depois se alguém quiser comparar. Isso aqui realmente foi uma proposta de alteração curricular que eu fiz para uma instituição, eu lecionava lá, depois, sinceramente, eu não sei se ela foi para frente, porque eu passei a não lecionar mais nessa instituição, talvez por causa da proposta, não é brincadeira, não foi por causa disso. Mas, por exemplo, eletrônica digital, qual que era o currículo, o modelo atual aí, né? Falava lá em sistemas de numeração, né? Introdução, princípios de numeração, conversão de base e tal, depois aritmética e números binários, funções de porta-lógica, aí tinha álgebra de Boole, 12 horas de álgebra e simplificação de circuito. Depois tinha simplificação pelo diagrama de Venn, Carnot, etc, etc. Então esse é o currículo mais ou menos comum. O que eu propus? Né? Esse exemplo aqui, na verdade, eu peguei eletrônica digital 1 e 2, onde 2 ia até a parte de microcontroladores, e fiz uma nova proposição. Para mim, deveríamos começar com arquitetura de sistema computacional, linguagem de programação para microcontrolador, já começa com o Arduino aqui, e vamos entrando em detalhe. Né? Vamos entrando em detalhe. Por exemplo, vou falar de famílias lógicas, etc. Não faz muito sentido falar disso, faz sentido falar em interfaceamento de circuitos digitais. Né? Então, embaixo aqui eu veria lá no 2.4.1, né? Entradas digitais, características elétricas dos componentes. Né? Não começar por aí, eu vou usar isso quando ele tiver uma aplicação. Nessa mesma sequência, eu peguei um outro pedaço aqui só para exemplificar, né? Por exemplo, quando eu vou falar de conversores analógicos digitais, eu poderia estar falando isso dentro do contexto de microcontrolador. E somente na hora que eu, legal, fiz a função que faz a leitura da entrada analógica, entendi como é que isso funciona em código, agora eu vou pegar aquela caixinha preta e aí estudar a tecnologia dos conversores analógicos digitais, né? Então, o que acontecia na prática é o seguinte, o cara olhava a conversor AD no finalzinho de digital 1, porque ele gastava um tempão fazendo o tal do mapa de Carnot, e depois sobrava lá para dar uma pincelada no conversor AD, e depois, em um outro momento do curso, ele ia usar o conversor AD no microcontrolador, ele não conseguia relacionar que o componente que ele viu lá na frente é exatamente o mesmo princípio de funcionamento que está no microcontrolador. Né? Nessa proposta, a gente estudaria o hardware do AD após estudar o software de conversão AD, né, do microcontrolador. E a mesma lógica se aplicaria para a parte de contadores, portas lógicas, né? Portas de comunicação, né? O que é uma porta serial além de um registrador de deslocamento? Ou, melhor, para que serve um maldito registrador de deslocamento se não for fazer uma porta serial? Né? Então, essas perguntas muitas vezes passam batidas ao longo do curso. Bom, outros pontos que a gente deveria considerar, então, né, também para ajudar isso aí, uma organização curricular que pensasse em multidisciplinaridade, então, olhar mais para o ponto de vista da aplicação, não, por exemplo, fazer uma separação entre analógica, digital e microcontroladores, né, podia pensar de forma integrada. A questão do uso de projetos integradores interdisciplinares é muito interessante, uma ferramenta muito útil para o aluno entender a aplicação e aí um conhecimento mais significativo. Disciplinas teórico-práticas, ou seja, e cada vez mais para a prática, né, isso está muito alinhado com as novas diretrizes para ensino de engenharia. Os currículos deveriam permitir, né, uma inserção dinâmica de novas tecnologias, né, não deixar tão amarrado aqui, dar um espaço em termos de carga horária para o professor trazer novidades. Né. E para poder abrir espaço para isso, não tem jeito, tem que excluir tecnologia obsoleta da grade, tem que tirar aquilo que não tem mais fundamento, não tem mais cabimento usar. Outras possibilidades, né, e mais falando em termos metodológicos, né, metodologias ativas, né, principalmente aprendizado baseado em projeto, é algo que faz muito sentido para ensino de engenharia em geral. Né. Feiras de projeto também são sempre uma opção legal. Vou acelerar um pouquinho para a gente ter tempo para responder algumas perguntas.
E uma infraestrutura básica de laboratório, né? Tem que ter computador. Não fala, mas laboratório de eletrônica não precisa de computador. Eu realmente não consigo conviver com essa resposta, porque, poxa, como é que você faz simulador? Como é que você faz para desenvolver código para os microcontroladores? Como é que você faz isso, né? Então você tem que ter computador, tem que ter Wi-Fi. O uso do celular aí como ferramenta na sala de aula é bastante relevante, não só para esses assuntos que a gente está tratando, mas para outros. E conexão à internet, né? Porque afinal de contas a informação está toda espalhada aí, né? A gente deve incentivar, na verdade, que o aluno busque, inclusive, a atualização, os componentes mais atualizados. Não precisa ser um encargo só do professor ficar o dia inteiro correndo atrás de novidade, né? A gente pode ter uma abertura para que o aluno contribua nesse processo também. Partindo aqui para as considerações finais, para a gente poder conversar um pouquinho, né? Vou passar um pouquinho rápido nas considerações para sobrar tempo para perguntas. Bom, essa questão da responsabilidade do aprendizado ser significativo, ou seja, de ser relevante para o cara, é muito grande, né? Então a gente tem que pensar nisso, tanto quem está estudando quanto quem está do lado da docência, né? O mercado, ele quer cada vez mais profissionais que sejam prontos para atuar. Então, a ideia é que o cara tem uma base sólida, ele vai aprender, e isso não está de acordo com o timing que o mercado espera, né? Com a velocidade que o mercado espera dos profissionais. É preciso fazer uma revisão curricular constante, né? Periódica. Eu insisto aqui na abordagem top-down, então talvez, e aí muitas instituições já começam, por exemplo, a ter uma disciplina de Arduino lá no primeiro ano, né? Isso está muito associado com tornar o curso menos maçante no começo e até reduzir a evasão. Mas eu também acho que é uma abordagem muito importante para já colocar a pessoa em contato com a tecnologia, nível de usuário primeiro, depois o nível do usuário de um desenvolvedor básico, né? Até chegar num nível de competência mais profundo. Já não é possível mais pensar no profissional de eletrônica que não domine programação, né? Isso aqui eu acho que nem precisa de insistir muito, né? É difícil pensar em eletrônica sem pensar em algum tipo de programação embarcada. Por outro lado, não existe espaço nos cursos para um aumento de carga horária, né? Então, só tem um jeito de a gente trazer novidade, que é tirar da grade. Isso talvez é muito difícil, isso tem muita resistência nas instituições, né? Essa parte da história da eletrônica aí, né? Então, o curso de história da eletrônica, ele começa com polarização de transistores, depois passa para o mapa de Carnot. Né? Essas coisas têm que sair para poder dar espaço para a gente conseguir trazer novidade. O IoT, por exemplo, é todo um universo novo aí que tem que entrar em algum lugar. Eu sugiro fortemente que ele pode entrar reformulando a ementa do curso de microcontroladores, que os assuntos estão muito relacionados, né? E aí você consegue hackear e colocar o IoT dentro do curso. E, contrariando algumas visões, a eletrônica entende que ela não desaparece, pelo contrário, ela passa a ser uma disciplina básica de outras áreas de formação que antes não a consideravam. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção. Eu extrapolei um pouquinho mais o tempo que eu tinha planejado, mas eu acho que a gente ainda tem tempo para algumas perguntas aí que o Thiago está selecionando, certo, Thiago? É isso aí. Obrigado. Obrigado, Zé, pela apresentação. Vamos passar aqui por algumas perguntas e algumas afirmações também, tá? Que o pessoal colocou aqui. Pessoal, anotem aí os contatos do Domingos, tá aí o telefone dele, o e-mail dele, tá? Para vocês se conectarem, tirem print screen e tal. E vamos começar agora as perguntas, tá bom? Vamos lá. O Vinícius comentou aqui sobre o grande problema é que na maioria das faculdades os alunos ou não querem estar no laboratório de P&D, e também o pessoal entra na faculdade querendo ser muito engenheiro de aplicação mão na massa. O que você acha, hein, Domingos? Eu não entendi. O aluno não quer estar no laboratório? O aluno não quer estar no laboratório e também tem aquela mentalidade do engenheiro já querer ser aplicação mão na massa. Entendi. Eu acho que tem algumas coisas que até trabalham um pouco contra, né? No sentido de muitas vezes você tem algumas. Eu estou entendendo que mão na massa ele está querendo dizer do cara que está construindo alguma coisa, está fazendo uma coisa sem exatamente entender como é que ele está fazendo. Né? Exato. Muito se você consome demais Arduino, né? Você acaba juntando um monte de coisa sem saber exatamente o que você está fazendo e gerar um resultado, e na verdade você não tem uma formação de base muito legal. Né?
Mas eu acho que uma coisa não exclui a outra, não, tá? Eu acho que sim, dá para descer a fundo no conhecimento um pouco mais detalhado do que eu chamei de fundamentos, né? Sem necessariamente abrir mão de fazer a coisa de uma forma prática. Eu particularmente acredito muito em aprendizado baseado em projetos, em feiras de projetos. Claro que produzido para que não seja baixar um projeto no site e colocar para rodar, né? Mas que o cara realmente consiga, a partir daquilo, aprofundar e entender. Eu acho que essas duas coisas são possível harmonizar. Sim, muito bom, obrigado. Olha só, o Fábio, ele comentou qual o impacto de se fazer um curso técnico antes da graduação. Isso ajuda na graduação? No caso de engenharia elétrica, eletrônica ou computação, né? Bom, eu vou falar pela minha experiência, tá? Eu fiz isso Tá? e enormemente, cara, porque é claro que na engenharia isso vai, como é que a gente pode dizer? Ao fazer isso, de certa maneira, você está fazendo aquilo que eu chamei do ensino como um espiral, né? Porque o curso técnico ele vai passar por uma quantidade grande de assuntos, uma abordagem talvez não tão profunda. E depois você volta na faculdade a ver aquele mesmo assunto com uma abordagem mais profunda. Tá? Eu acho que é muito válido, extremamente válido. A minha experiência foi que ajudou enormemente, facilitou enormemente minha vida na faculdade. Eu diria que eu ralei pra caramba no curso técnico, mas na faculdade foi bem tranquilo. Em função, obviamente, de não estar vendo aquele assunto pela primeira vez, de saber qual que é o próximo assunto, de saber que quando o professor ia lá na aula de cálculo e falava, não, esse cálculo integral, esse cálculo, essa equação aqui é um filtro. Eu entendi o que era um filtro, eu consegui correlacionar aquilo com uma parte de circuito. Né? Tá. Válido, tá? Eu acho que é muito legal. O Alisson faz uma pergunta na mesma linha. Ele pergunta, né? Você acha válido fazer um técnico durante uma graduação, que não tem muito foco em eletrônica, ou esperar terminar a graduação e fazer uma pós depois? Eu acho que se você tiver a oportunidade de fazer durante, é mais interessante, sabe por quê? Com raras exceções, tá? A maioria das pós-graduações, elas não tem uma carga tão pesada em termos de laboratório quanto um curso técnico, ou mesmo a graduação. É muito comum que você tenha pós-graduações onde talvez você não tenha nada de carga horária prática, tá? Então, se o teu interesse é associar ali os conhecimentos, vamos falar assim, mais práticos do assunto, eu acho que um curso técnico é super válido aí. A Rosimeire, ela comenta que a cada semestre é necessário fazer adequação no ensino, né, para acompanhar o mercado. O que você acha disso, Domingos? Eu acho que sim, de fato é assim, talvez não a cada semestre, é claro que a tecnologia, tudo muda a cada semestre, né? Talvez a gente não precise mudar, eu entendo que mudar a grade curricular é complicado, tem que mudar material, tem toda uma burocracia por trás, talvez não precise ser um esforço semestral, mas 5 anos de tecnologia é muito tempo, né? Então talvez precise ser reformulado aí, talvez a cada 3 anos, né? Mas tem um jeito de hackear isso daí. Qual que é o jeito de hackear? É você prever na grade curriculares, né? As escolas usam o termo tópicos especiais, por exemplo, onde você tem uma parte da carga horária que ela é meio flexível, né? E você pode estar usando temas que são do momento, né? Pode ser do momento que você traz aquilo, talvez no próximo ano mude, não, sem mudar a carga a grade curricular inteira. Outra oportunidade de absorver novas tecnologias que eu vejo é quando você trabalha de forma orientada a projeto. Porque quando você trabalha de forma orientada a projeto, você fica um pouco menos preso a uma grade curricular que define assuntos e dá mais liberdade para o aluno trazer a tecnologia que ele vai encontrar para solucionar o projeto dele. Isso também te ajuda a ficar mais próximo do mercado. Obrigado, Domingos. Tem uma pergunta do Tadeu. Quais os livros indicados para estudar eletrônica? Ô, Domingos, o que você acha de escrever um artigo sobre isso, hein? Olha, eu acho que dava um artigo interessante. Eu vou te responder que de cabeça aqui eu não vou te indicar nada não, porque não me ocorre de imediato. Eu acho que dava um artigo legal aí. Talvez até formar um passo a passo, uma possível trilha dentro dessa bibliografia. Eu acho que seria legal. Vamos fazer agora para o final do ano ou para o começo do ano que vem? Vamos. Eu topo. Acho que seria uma boa. Tadeu, ó, promessa, hein? Vamos lá. O Marcelo comentou aqui, acho um equívoco grande quando os professores de curso de microcontroladores, o Arduino ou IoT, pregam que o conhecimento em eletrônica está deixando de ser necessário.
Eletrônica E eu básica. também acho, porque é uma contradição, porque para mim, tanto microcontroladores quanto Arduino é eletrônica, né? É eletrônica. O que talvez eles queiram dizer, talvez, é, é aquele problema que eu falei. Se a gente entender que fundamento de eletrônica digital é circuito 74 HC alguma coisa, aí eu concordo totalmente, né? Mas, deixa eu explicar qual que é o grande problema que dá, né? Se você pensa, eletrônica digital é aquele circuito 74 alguma coisa, e o microcontrolador, eu não preciso entrar a fundo no funcionamento dele para entender, aí eu crio um grande problema, porque aí eu joguei fora o antigo, mas eu não mergulhei para valer no novo, né? Então, como é que eu sugeriria solucionar um problema desse? Né? Por exemplo, a gente poderia sim começar uma abordagem baseada em microcontrolador, e aí entrar cada vez mais no detalhe. Se você for entrando, você vai ver o diagrama em blocos do componente, você vai ter que questionar como é que é isso, e de repente você vai estar escrevendo em VHDL o código da porta serial do PIC, por exemplo, ou do ARM. Né? E aí você está entrando lá no fundo da eletrônica. A eletrônica eu acho que é importante sim. Agora, a confusão que há é que quando eu chamo eletrônica, né, quando eu falo que eletrônica é porta lógica e transistor, aí realmente causa essa visão. Muito obrigado. O Fábio comenta aqui, ele faz a seguinte pergunta: existem cursos estruturados para o ensino de sistemas embarcados ou isso fica para a pós-graduação? O Fábio ele deve estar se referindo ao mercado, né? A pessoa que vai trabalhar lá no Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação para fazer produtos, né? Programar microcontroladores, fazer placas, codar para HDL. O que você acha, Adriano? Qual que é a sua opinião? Que hoje, assim, ó, o que a gente acompanha esse conhecimento, a princípio, ele estaria dentro do que seria engenharia eletrônica ou do técnico em eletrônica. Sim. O que tem acontecido é, na verdade, uma redução desses cursos com essa especialidade em detrimento de cursos que eu chamei de mais sistêmicos, né? Então, por exemplo, o técnico em automação, né? Hoje em dia, a gente atende muitas vezes mais um técnico em automação, o técnico em eletroeletrônica, né, que tem uma pegada mais elétrica mesmo, do que o técnico em eletrônica raiz, vamos dizer assim. Né? Então, o que eu vejo é que sim, tem ficado essa competência de desenvolvimento de produto eletrônico, desenvolvimento de eletrônica para algumas pós-graduações. Né? Tem até umas pós-graduações muito interessantes. Tiago, esse eu te devolvo aí, isso aí dava um artigo para vocês fazerem um levantamento. Mas eu vi alguns cursos bem interessantes de pós-graduação nesse sentido. Eu acho que está certo no seguinte sentido, né? O número de pessoas que trabalham com desenvolvimento de produto eletrônico em si, talvez dentro do embarcado, está congregando pessoas que têm esse perfil. Mas se eu for pensar no perfil de formação de engenharia de automação, eu vou ter muito mais caras trabalhando em nível sistêmico do que em nível de desenvolvimento de produto. Então, eu acho que sim, faz sentido que essas competências estejam competências de desenvolvimento, assim, de entrar no fundo de projeto e tudo mais, talvez devam ser mais sim uma pós-graduação. Eu não conheço graduações que estão entrando tão a fundo mais nisso. E a princípio seria o curso de engenharia de eletrônica, mas esse tem se tornado mais raro. Legal, legal. Aceitamos o desafio, vamos lá. Olha só, o Marcelo comenta aqui: quando fiz meu curso de eletrônica na escola técnica no início dos anos 2000, eu estudava por livros dos anos 70 e 80 na biblioteca. Aí ele faz uma carinha de aborrecido. Hoje em dia, então fazendo uma pergunta a partir dessa afirmação do Marcelo, hoje em dia tem escolas que estudam com tecnologias do ano 2000 e de 1990? Zé? Entendi. Você está falando que passou o tempo. Eu acho que sim, até por um fator que eu falei lá atrás da língua inglesa, né? A tradução de livro é um processo demorado, e a adoção de livro nas grades curriculares é muito demorada, né? Então, se eu tenho um livrinho ali que está bonitinho em português, mas a origem dele é inglesa, o fato de eu estar usando esse livro hoje significa que ele demorou algum tempo para ser adotado na carga horária, demorou algumas reformulações curriculares, demorou tempo para ser traduzido. Então, é bem provável que a gente esteja trabalhando aí com livros sim, 10, 15 anos atrás. Né? Tá. Talvez uma solução, é uma solução que muitos países para fora adotam, né? Não esperar traduzir e trabalhar direto no original inglês, por exemplo. Tá. Então, talvez seja uma possibilidade, claro que tem custo e tudo mais,
mas sim, eu acho que muitas vezes estão defasados. Estão usando esse livro dos anos 70 mesmo. Ou Obrigado. pior, deixa eu só fazer uma complementação, que seria pior, né? Às vezes a gente encontra, bem, o cara faz uma edição, publica um livro agora, cuja ementa, o conteúdo basicamente é igual ao dos anos 70, cara, só basicamente leitura, mas não fez uma mudança estrutural significativa. Muito bom, muito bom. Obrigado. O Vinícius comenta o seguinte: eu vejo muitos programadores que começaram em alto nível e têm uma dificuldade absurda para atingir a programação de baixo nível. Já o contrário não é tão complicado, porque o profissional que começa em baixo nível tem muito mais facilidade para entender o alto nível. O Leandro concorda com o Vinícius. O que você acha, Vinícius? Eu concordo também, porque isso é o que eu chamo de fundamento. O que eu chamo de fundamento? Se você entendeu como funciona uma arquitetura de processador ou de microcontrolador, você está habilitado a extrapolar isso para outros microcontroladores, outros processadores, na medida com que você sobe o nível, isso continua acontecendo. Então, isso eu chamo fundamento. Você entender como é que funciona a estrutura de memória, como é que a memória funciona fisicamente. Isso é um conceito muito importante. Isso é fundamento. Eu posso estudar isso a partir do último ARM que lançou ali, olha o pessoal da ST, qual foi o último ARM que lançou, eu pego esse cara e ali eu consigo olhar arquitetura de computador, como é que funciona fisicamente a memória. E, obviamente, isso dá uma base muito legal o programador que for se aventurar para o mais alto nível. E aí o contrário se explica pela mesma razão, né? Se você, em um alto nível, você faz uma abstração muito grande do hardware, quando você vai descendo para o baixo nível, de uma hora que não dá para ser tão abstrato assim. Tá joia. O Fábio faz uma pergunta relacionada a metodologias ativas. A pergunta dele é a seguinte: o que você acha do uso de metodologias ativas e aprendizagem baseada em problemas? Os professores estão preparados para essas metodologias? Tá. Legal, ótima pergunta. Ele desafia problemas, né? Isso aí. Isso, então, só para dar uma diferença, existe um pouco uma diferença, pequena diferença metodológica entre aprendizado baseado em problemas e aprendizado baseado em projetos, né? Quem usa aprendizado baseado em problemas é muito o pessoal da medicina, que o pessoal da medicina parte, por exemplo, de sintomas para poder fazer o estudo das doenças, por exemplo, né? Diria que é parecido lá com o seriado do Dr. House, né? Então, esse é aprendizado baseado em problema. O cara chega lá, uma combinação de sintomas, você tem que descobrir o que ele tem. Aprendizado baseado em projeto é uma metodologia ativa da mesma maneira, só que está mais relacionado com as nossas áreas aqui de discussão, né, de formação técnica e de engenharia, porque aqui nós estamos falando de projeto, né, então em vez de eu partir de um problema, ou de um sintoma, ou uma doença, eu parto do objetivo de chegar no projeto. Bom, aí a questão eu acho que, assim, é super válido, eu acredito muito nessas metodologias, até porque elas têm um ganho, têm um efeito colateral importante, que é o trabalho do técnico, do engenheiro, na maioria das vezes, envolvendo projetos. Então, além de você aprender a tecnologia específica, você está também desenvolvendo habilidades que são habilidades que você vai usar no dia a dia baseado em projeto, né? Então, estudar de noite sozinho, usando uma calculadora, e ter que decorar um assunto porque na prova não tem consulta. Isso não é uma habilidade útil no dia a dia, certo? Agora, relacionar com colegas, discutir cronogramas, enfrentar problemas quando o cronograma sai do negócio, essa é uma habilidade que eu vou utilizar como profissional. Então, eu acho que sim, gosto muito desse tipo de abordagem. Os professores estão preparados? Eu acho que não. É necessário, sim, uma requalificação para absorver melhor essa forma de trabalhar. Tá? Ela é diferente da forma clássica. Então, a menos que tenha sido feito um trabalho direcionado para esse lado, eu diria que a maioria dos professores precisa de uma requalificação ou de um estudo nessa área. Mas o principal problema que eu vejo está nos currículos, porque as grades curriculares, se elas forem fechadinhas em matériazinhas, você não consegue fazer aprendizado baseado em projeto direito. Para fazer um aprendizado baseado em projeto, as matérias, vamos falar assim, de áreas específicas, elas devem servir ao projeto, e não o projeto ser uma atividade complementar às matérias. Então, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é na estruturação das disciplinas na grade curricular. Essa é mais difícil de vencer do que a capacitação dos professores. Tá bom, obrigado. O Alexandre pergunta o seguinte: quanto à alta abstração da plataforma Arduino, tanto na eletrônica e programação, isso não está formando profissionais com base fraca de conhecimento? Tem um outro comentário sobre Arduino, do Leandro.
acho que o Arduino acaba objetivando demais o conhecimento. O que você acha sobre esse assunto, hein, Domingos? Eu acho. Eu acho que tem um problema de quando e da dose, tá? Tá. Eu, como eu sou um programador de microcontrolador raiz, né? Então eu comecei lá com Z80, programava em assembly, isso lá na escola técnica. Depois, quando a linguagem C começou a ser divulgada, a gente já tinha empresa e tudo mais, eu fiz muitas vezes o trabalho de convencer o cara que dava aula de assembly e falar, não, agora vamos a C, que é melhor e tal, tal, tal. Tá? Então, aí quando eu vejo o Arduino, eu tive inicialmente uma desconfiança grande, um certo desconforto com o Arduino, talvez seja mais ou menos isso que os colegas estão sentindo. Que é falar assim, não, mas peraí, mas o cara usou, fez aqui, mas ele não entendeu o que aconteceu devido a esse alto nível de abstração. No primeiro momento eu falaria assim, como programador raiz, que o Arduino é Nutella demais e acaba gerando esse efeito colateral. Mas o problema, na verdade, falando um pouco mais sério, tem a ver com quando usar. Então, tem que lembrar que o Arduino, né, como é que foi desenvolvido o Arduino? O Arduino foi desenvolvido para que pessoas que não são da área técnica fossem capazes de programar. Né? Então, esse é o objetivo inicial dele. Então, quando eu uso o Arduino, por exemplo, para talvez num curso técnico que não vai dar para muito a fundo no assunto, ou quando eu trago o Arduino para trabalhar aprendizado baseado em projetos nos primeiros anos de um curso de engenharia, eu acho que ele está cumprindo um bom papel, porque ele está trabalhando aquela ideia que eu comentei de fazer um top-down. Então eu começo lá em cima, não sei exatamente o que está acontecendo, mas o LED está piscando ali, eu já aprendi alguma coisa e tal. O que eu acho que é ruim, e aí, infelizmente, isso tem acontecido muitas vezes, é quando o seu estudo de microcontroladores limita-se somente ao Arduino. Se você começar pelo Arduino e depois partir, por exemplo, para uma arquitetura ARM, que é uma arquitetura comercial, usando ferramentas mais comerciais aí de aí eu acho que você faz um caminho virtuoso, né? Você começa com um negócio um pouquinho mais fácil, legal, e na hora que o cara que está programando Arduino, quando vem para um ARM e começa a fazer correlação daquilo que estava pronto com aquilo que ele tem que fazer no braço, ele tem um grande conhecimento legal. O que eu acho perigoso, infelizmente acontece muito, principalmente me preocupa na formação de engenharia, é quando o cara tem uma disciplina de engenharia de microcontroladores, ou sistemas embarcados, ou microprocessadores, e ele para no Arduino. Aí realmente concordo com os amigos aí, o cara aconteceu uma coisa, fez, mas ele não sabe exatamente por quê, né? E aí não é isso que eu defendo, não. Eu defendo que a gente comece com o Arduino lá no primeiro ano do curso, porque qualquer cara no primeiro ano do curso de engenharia, ou mesmo no primeiro ano do curso técnico, conseguiria programar Arduino. Mas não pode parar. Tá certo, obrigado, Domingos. O Alisson fez uma pergunta aqui relacionada à programação, né, puxando o gancho que você falou. Quando você fala em programação, a linguagem C ainda tem predominância? Como você vê a tendência de usarem JS, Python e essas outras linguagens na área de sistemas embarcados? Você tem contato com C++ no seu trabalho? O que você acha disso? Eu acho assim, até onde eu consigo enxergar, o C ainda é muito utilizado. C++ também, né? Talvez bastante C++, e aí o profissional de C++ para C não é tão diferente assim, né? Não vejo uma diferença tão grande prática. O C tem várias vantagens, né? Várias características legais para sistemas embarcados, né? Tem que lembrar que o C foi uma linguagem que foi criada para poder desenvolver sistema operacional. Então, ele era sim uma linguagem para aumentar um pouco o grau de abstração, mas que não se afastasse tanto do hardware, né? Por isso que ele é bem importante nesse sentido. Agora, a gente está vendo aumento aí, principalmente de Python, né? Eu acho que até no próprio embarcado mesmo teve uma reportagem recente sobre linguagens mais utilizadas, né? Sim. Acho que o Thiago depois pode até complementar e sugerir umas leituras aí recentes. Eu estou vendo também falar muito de Python. É isso aí, pessoal. Tem uma pesquisa no Embarcados que a gente faz a cada 2 anos e a gente mede o que o mercado está utilizando, tá? É a pesquisa de mercado de sistemas embarcados. Deem uma olhada lá. A linguagem C ela é disparada, a mais utilizada, e você não vê um aumento claro das outras, tá? C, ela ainda ela desponta assim com muita vantagem com relação às outras, né? E tem uma pergunta também sobre startups de hardware. Teve alguns artigos sobre startups de hardware no Embarcados e teve dois webinars especificamente sobre startups de hardware. Então eu convido vocês a verem também esse webinar aí, que é bem legal.
E teve também o webinar sobre a pesquisa, né? Se vocês não quiserem ler o relatório, quiserem ver o vídeo, a gente apresenta a pesquisa também desse ano. É isso aí, o Fábio colocou aí o link para a pesquisa para vocês darem uma olhada, né, no relatório. Tá bom, pessoal? Obrigado. Legal. Ok, eu que agradeço pela complementação aí. É isso aí. Ó, tem vários elogios a Exto, tá? O pessoal te conhece. Legal. Obrigado. Agradeço muito. Isso aí. Deixa eu fazer a última pergunta para a gente encerrar aqui. Tem uma pergunta bem bacana e eu acho que ela é meio polêmica. Engenharia elétrica à distância, EAD. O que você acha disso? Tá, deixa eu me organizar. Ó, eu vou dar uma resposta muito sincera, tá? Eu vejo assim, ó, sendo bem sincero, eu vejo que o fato de ser presencial ou não é o principal definidor da qualidade do curso, certo? Por exemplo, se você tem um curso que é presencial, mas é extremamente teórico, não tem nada de laboratório, não tem nada de prática, eu acho que ele vai ser um curso pior do que um curso que fosse à distância, mas que propiciasse uma carga horária prática interessante, tá? Então, eu acho que o simples fato de ser ou não presencial, ou ser ou não EAD, não é o que define a qualidade do curso. Eu costumo até brincar nessa questão que eu falo assim, não, o pessoal reclama do curso EAD, né, que pode ter uma baixa qualidade, mas esquece da baixa qualidade de vários cursos presenciais que existem também. Então, uma coisa não garante a outra. Por outro lado, infelizmente, eu diria que muitas vezes, no desenvolvimento histórico aí do EAD, ele foi feito de forma para ser mais simples, mais barato, mais acessível, mais escalável, e talvez tenha sacrificado qualidade. Tá? Não pelo fato de ser distância ou não, mas talvez pela forma como as instituições levaram. Tá? Então, não estou dizendo que por ser EAD é ruim, mas talvez tenha surgido muitos cursos aí, falando EAD de uma forma bem ampla, tá? Não somente engenharia, até porque isso é uma coisa bem recente. De uma forma bem ampla, então talvez tenha ficado a cultura de que a distância talvez não fosse tão legal. Eu vejo assim, o que a gente tem acompanhado é que existe uma tendência muito grande de convergência para um formato híbrido. E o que é um formato híbrido? Que para mim seria a faculdade dos sonhos. É uma faculdade que não tem sala de aula, só tem laboratório. Então, em termos de parte conceitual, a parte teórica, eu vou usar as ferramentas como, por exemplo, esse webinar, né? Se isso aqui fosse uma aula expositiva sobre arquitetura de computadores, a gente podia estar todo mundo aqui tendo a mesma qualidade de ensino do que teríamos dentro de uma sala de aula. Tá? Por outro lado, se eu não tenho a possibilidade de praticar e usar essas metodologias ativas e aprendizado baseado em projeto, né? Então aí não faz muito sentido ser presencial ou não, tudo faz. Então existe uma tendência de convergência para você ter cada vez mais um percentual de carga horária remota no que é expositivo, que não pode ficar só por aí, ele tem que ser complementado com a presença e a possibilidade de prática. Então, se alguém está avaliando um curso, eventualmente, engenharia, daria bastante atenção em avaliar como é que é feita a parte prática. Né? Será que ele é um curso híbrido? Eu vou dar um exemplo de um curso técnico que eu tenho um número bem claro na cabeça. Né? Vários Senais do Brasil oferecem um curso técnico semipresencial. Esse curso técnico semipresencial, ele tem a cada 15 dias, 8 horas de laboratório. Aí você fala, mas isso aí é diferente do curso presencial. Não, não é, porque no curso presencial, em 2 semanas, você tem exatamente 8 horas de laboratório. Então você continua tendo a mesma carga teórica, né, de um lado, né, só que agora expositiva, você assiste da sua casa, no sofá, no trabalho, no trânsito, e a mesma carga de laboratório. Então, um curso desse, eu não vejo nenhuma perda potencial de qualidade, porque está respeitando a carga horária teórica. Tá? Então, eu questionaria muito como é que é feita a parte prática, e essa parte prática aí varia muito de instituição para instituição, tá? Porque não tem jeito, né? Se for pensar em termos de laboratório de engenharia, é isso que a gente trabalha aqui, é muito caro, não é barato montar uma infraestrutura de laboratório de engenharia, por isso que muitas vezes a instituição, mesmo presencial, ela é pobre em laboratório, porque realmente demanda um investimento, isso ela tem que comprar essa briga e falar, não, eu vou ter laboratório, vou ter prática, vou priorizar isso. Mas a modalidade de ser presencial ou não, eu acho que não é tão relevante. Eu acho que relevante é a carga teórica. Quantas horas eu sento na frente do microcontrolador e programo ali embarcado? Eu acho que isso faz uma diferença. Domingos,
O Leandro respondeu sim. O Leandro, ele comenta aqui, penso que o profissional deve buscar conhecimento em ambas as modalidades. O profissional deve buscar ainda mais, justamente por ser mais complicado de coordenar a vida pessoal com o tempo do estudo EAD, né? Tem que ter uma organização muito grande para fazer também, né, Domingos? Não, eu considero que assim, quem consegue um bom curso EAD, chegar no final, ele, na verdade, para mim tem novamente, uma soft skill adicional aí, que é de capacidade de organização, né? Pois Porque é. no curso presencial, né, e aí a gente sabe que cursos técnicos em engenharia, principalmente, tem uma evasão alta, e a evasão do EAD é mais alta ainda. Porque no presencial você está trancado dentro da sala de aula lá, cara. Por mais que você tenha dispersão, de certa maneira você está ali 3, 4 horas trancado lá dentro. Você é obrigado, por osmose, a prestar atenção, né? O Tá. EAD exige uma competência de organização maior, né? De organização maior. Então, esse é um bom exemplo, né? Um curso EAD que fosse bastante exigente, ele talvez formar um profissional ainda mais interessante do que um cara presencial, né? Que talvez não fosse tão exigente. Mas também depende muito da pessoa. Tá, joia. Eu vou pedir para você abrir sua câmera para a gente falar tchau pro pessoal. Pessoal, gostaria de agradecer demais a participação de todo mundo, tá? Eu tenho que dar um salve pro Jairo, que tá falando lá do Acre, tá? Ele pediu para dar um salve aqui, né? Isso é importante. Pessoal, de todo o Brasil, obrigado mesmo por terem visto o webinar com Embarcados, né? Aqui patrocínio da Mauser. Eu gostaria de agradecer agora demais o Domingos por ter aceito esse convite para vir aqui hoje trocar ideia com a gente e compartilhar esse conhecimento incrível que você tem profissional e na prática, né, de eletrônica. Obrigado, Domingos. Legal, gente. Não, eu que agradeço a atenção de vocês aí até esse horário. Muito obrigado aí pelo tema. Agradeço muito aí o Thiago, o Embarcados, a Mouse também, né, que patrocina esses webinários. É sempre um prazer discutir esse assunto. Eu acho que é fundamental, assim, a gente tem como missão realmente promover aí, aqui na Exto a gente, bem claro, o Brasil, para desenvolver, tem que investir muito na formação de engenharia, na formação técnica, né, na formação de profissional ligado à tecnologia, só isso que faz os países ir para frente. Então, essa discussão é bem legal. Se não tivesse terminar o webinar, a gente ficava aqui o resto da noite. É isso aí. Né? E a todos aí, obrigado. Espero que tenha agregado aí algum conhecimento. Obrigado. O pessoal, tem cerca de 100 webinars gravados lá na plataforma do Embarcados, tá? Todo mês a gente traz um webinar da Mauser. Esse ano já aconteceu um evento online da Mauser. A gente está preparando o segundo evento online da Mauser para novembro, tá? Então, fiquem de olho. Toda semana, agora, no final do ano, a gente vai soltar o webinar. Vai ter conteúdo para vocês. Lembrando que todo dia tem textos no Embarcados. Ou notícia, ou se não um artigo de alguém do Brasil que mandou e está compartilhando conhecimento com a gente. Se vocês tiverem algum projeto, se vocês tiverem TCC, tiver alguma ideia, discutir algum assunto sobre eletrônica, IoT, hardware e coisas relacionadas ao mundo da eletrônica, manda para a gente, beleza? A gente faz a curadoria aqui, formata e coloca no site. Obrigado, Domingos. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado, Mauser, pelo patrocínio. Valeu. Galera, eu vejo vocês, então, agora em seguida, na outra semana, e na outra semana, e na outra semana, com bastante conteúdo aqui no Embarcados. Tchau, gente. Tchau.